Sejam bem-vindos a mais um ClimaCast, eu sou o Gil. Eu sou a Carol. E hoje aqui nós trouxemos para vocês um tema que eu acho que é um tema recorrente aí para todo mundo que de alguma forma teve contato com o ensino de arte no Brasil ou discursos em relação à arte, que é a ideia de arte e vida, a relação entre as duas coisas. Será que todo mundo teve essa... Putz, eu acho que a maioria das pessoas tem essa ideia na cabeça de que a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, ou arte e vida. Tem ou... essa máxima sabe? aí. Tem verdade. Essas frases prontas aí. Hoje a gente vai tentar debater elas, concordar com elas, ou desmistificar, ou simplesmente dizer que não é bem por aí. Não sei. Tem várias perspectivas aí que a gente pode adotar. Vamos ver para onde vai essa viagem. Que ensaio não teve, pra ser sincera. Não tivemos ensaio, a gente não... A gente vai contar sobre experiências, coisas que a gente viu por aí, né? Coisas que a gente tem percebido em relação à produção artística no Brasil no momento e no mundo também. Tem um pouquinho de história também, né? Que eu acho que é importante a gente voltar um pouco e entender... Já começa por aí, então. Manda ver. Como que foram, né? Essas questões foram ganhando, né? Mais arte-vida, menos arte-vida... Porque eu acho que arte-vida é um conceito relativamente novo, assim, para a arte. De estar próxima, de ter relação direta. Cotidiana. Cotidiana, assim. Eu acho que sempre existia... Não sei, porque se a gente pensar na Idade Média, por exemplo... Ou os antigos que estão na minha cabeça. É que o antigo tinha aquela coisa ainda do culto, né? Do gênio, dessa... beleza ideal, de uma coisa meio fora da realidade mesmo, quando a gente pensa em arte. Uhum. Mas o medieval, por exemplo, agora, né, que eu comecei a pensar sobre isso, tinha um caráter muito pedagógico, assim. Então, era uma coisa meio cotidiana, mas ao mesmo tempo não, porque era uma coisa quase 100% ali da igreja, sagrada, né? Então, tinha uma coisa sagrada. Mas era... Por exemplo, o artista tinha um papel muito secundário, assim, nessa sociedade. Então, as pinturas estavam lá e elas tinham esse caráter sagrado muito mais pela religião do que pela obra em si, né? Pelo artista que tinha feito. Mas sobre a temática do que o trabalho artístico, né? E aí isso vai mudando com o tempo, eu acho, né? Que aí no Renascimento o artista começa a ganhar um status social, né? Essa pose do gênio artista, e aí passa a importar muito quem foi que fez, né? Quem foi esse artista, qual é o nome, né? Que assinou essa obra. Eu acho que aí já tem uma coisa interessante para comentar, que é trabalhos artísticos feitos com a temática mais próxima da vida cotidiana, como, sei lá, o retrato. Uhum. Porque, assim, antes ia fazer um retrato, uma pintura de um rei ou alguém... Era sempre uma coisa de realeza, e de repente né? virou assim, você tem grana? Se eu tenho tempo? Beleza, paga aí que eu pinto você. Sim. E isso faz com que aquela pessoa crie uma relação com aquele trabalho que seja para ela de olhar aquilo como um espelho ou um ideal do que ela gostaria de ser, porque tem essa também da gente maquiar principalmente nessa época, maquiar um pouco os defeitos, né? Das pessoas. Tem a relação da família, não sei, de ter naquele ente familiar ali uma figura que seja tem uma coisa de herança, né? De memória, hereditariedade. Eu acho que mais do que memória, é uma coisa mesmo de patriarcado, assim, sabe? Tradição, de famílias ricas. E eu acho que ainda nessa época muito associada à monarquia, assim, né? Eram sempre pessoas associadas à realeza, que tinham, né, esses títulos. E a burguesia também. Né? Que a burguesia vai ganhar esse papel um pouco depois, eu acho, né? Que a gente estava falando de renascimento, então isso vai acontecer depois, vai ter essa reviravolta. E isso também vai fazer muita diferença. Porque a burguesia, apesar dela não ter mais essa questão da realeza, né, da monarquia e querer se distanciar disso, ela ainda quer ter esse status de muito diferente do resto da sociedade, né? Então, essa elite precisa dessa diferenciação e aí a arte eles vão colocar, né, na arte uma coisa muito de culto também. E aí, já mudando um pouco para o artista gênio, né, para essa obra de arte que é uma obra-prima, né? Então tem todo esse culto a esse objeto especificamente, que essa coisa
se fala da aura, né? Eu acho que é o Walter Benjamin que fala da aura da Exato. obra de arte, que torna ela inalcançável. Que é uma coisa que a gente vê as pessoas tendo essa relação com a arte até hoje. Até hoje. Eu ia falar, tive essa conversa com o Juliano Bernardo esses dias, de que a gente, quando entra em algum museu e olha para aquelas coisas como se elas fossem de outro mundo mesmo, sabe? Uma relação de sagrado, Sim. né? E de que a gente precisa proteger e que a gente precisa... E dentro da arte contemporânea, a gente já vê uma desconstrução disso. Sim, eu ia falar muito isso legal, agora. Eu ia sabe? falar, quando eu entro num museu de arte mais antiga, eu também tenho Com essa certeza. sensação de uma coisa sagrada, assim, sei lá, quando você vai num grande museu. Você lá, vê a Sistina, sei lá. que você vê a Mona Lisa. Ou a Meu, Guernica. Guernica, assim, são obras que, quando eu tava lá diante delas, eu também tive essa sensação de sagrado mesmo, dessa coisa inalcançável, genial, de outro mundo. Então, apesar de ter sido feitas por pessoas, tanto a pessoa se descola um pouco dessas coisas cotidianas e mundanas, como se ela fosse alguém acima da média, alguém, um Ubermensch do Nietzsche, né? Um super-homem. Quanto o trabalho dela também. Eu lembrei agora do Rothko, que eu sei que você gosta muito também, de você Nossa. entrar naquela sala onde estão todos os Rothkos lá na capela dele, em Londres. Deve ser algo de deitar no chão e chorar, sabe? Sim, a capela do Rothko, na verdade, é nos Estados Unidos, Nos mas Estados Unidos. a Tate Modern tem uma sala que também é dedicada só a ele, que também funciona como um santuário ali para ele, Exato. que é absurdo, assim, é uma imersão mesmo naquela obra, que é uma obra que tem um caráter muito de transcendência mesmo, né? As pessoas tendem... Mas o que eu ia falar é que, assim, eu tenho essa relação com obras mais antigas, também, talvez, muito pelo meu histórico de estudar arte. Então, por exemplo, Guernica, que é uma obra já moderna, não teria, necessariamente, para o público em geral, essa aura, porque ela já está em outra época, em uma época justamente que vai tentar quebrar essas barreiras e esses conceitos dessa arte sacralizada. Mas, para mim, que estudei isso e que, para mim, tem uma importância diferenciada. Mas quando eu entro, por exemplo, numa exposição de arte contemporânea, eu entro com uma cabeça totalmente diferente. Eu entro, na verdade, desconfiada. Eu entro pronta para desconfiar de todo mundo, sabe? De olhar e falar, isso aqui, acho que não. Meio truque. Então, a gente já muda a nossa relação em relação à arte. E que eu acho que é justamente o caminho que a arte seguiu mesmo, sabe? E aí que a gente estava vendo na história da arte, né? De falar até quando a gente chega no moderno, que a gente vai ter as vanguardas. E as vanguardas vão justamente bater de frente com esse conceito, né? Com esse ideal burguês de arte, né? Dessa Ela passa arte a ser mais politizada. sacralizada, de culto. O moderno, as vanguardas vão tentar justamente propor uma outra relação com a arte, uma outra atuação, inclusive, dessa instituição arte, né? Que a gente tem um mercado, um sistema todo que trabalha nisso, uma atuação diferente. Então, vai partir dos artistas e vai ter muito essa questão, que nem você falou, da questão social. Os artistas vão muito agir em grupo, né? Vão publicar manifestos. Porque é uma luta mesmo, porque eles vão de mais para essa parte desconstrução. mesmo de uma desconstrução política, social, assim, desse papel da arte. E aí, para mudar essa relação das pessoas com a arte, dos artistas quando fazem arte, também mudar um pouco essa questão de pensar no gênio artista, né? Então, passar também... Que até então tinha uma coisa muito da arte, assim, obedecer a um movimento ou um estilo específico. Então, vinham os estilos e aí os artistas iam sempre... Se encaixando. Ou não. E aí, nesse período, apesar de surgirem as vanguardas que ainda são grupos de artistas, já tem uma ramificação, assim, né? As pessoas vão... Debater, tudo acontecer ao mesmo tempo. E vão se encaixar no que elas se identificam mais pessoalmente, assim. Acho que já vem para um nível mais pessoal que no decorrer do século XX, por exemplo, vai chegar a um extremo, assim, do artista fazer uma coisa super individual, só sobre ele mesmo, que é aí que eu acho que é o extremo da arte-vida, né? O artista vivendo essa arte, fazendo obras com objetos pessoais, exatamente, fazendo obras com... Nossa, a gente tem muitos exemplos sobre isso, assim. Então... de usar os próprios relacionamentos, muitas vezes expondo a própria vida dentro do museu, dentro da galeria, próprio corpo.
Então, acho que começa com as vanguardas, essas questões, a se transformarem, né? Mais próximo do que a gente talvez se propôs a debater hoje. E aí, e também, eu acho que em todos os podcasts eu citei o Duchamp até agora. Mas eu acho que isso vai ser uma regra. Que ele é também A uma gente das... pode ir marcando pontinhos, assim. Quando falar o nome do Champ, a gente tica. Exatamente, faz uma contagem, assim. Vira um shot aí, vocês que estiverem escutando. Mas ele também vai trazer essa questão, né, de trazer a arte para o cotidiano, por esse objeto que é... E eu sempre falo da mesma obra também, mas eu vou falar da bicicleta, da roda de bicicleta. Uhum. Então, ele vai trazer esse objeto do cotidiano para o mundo da arte, então ele vai fazer esse movimento contrário, né? De ao invés de aproximar a arte do objeto cotidiano, ele vai trazer o cotidiano para dentro do cubo branco do museu. E isso vai levantar várias questões e vai ter uma repercussão dentro do próprio sistema que as pessoas vão passar a debater. Então, então só porque foi ele que fez, que é um artista que tem um nome, vai ser arte também, né? Então, ou esse objeto não é... Se eu tiver um na minha casa também, eu posso botar em cima da mesa e falar, ó, gente, não encosta. Exato. Tem a pá, nós tem uma pá, que ele só pendura, neve, né? pá de neve. Então, tem vários objetos que ele traz para dentro do cubo branco justamente para discutir essa relação de proximidade da arte com o cotidiano, com a vida cotidiana, né? Com a vida... Tem até um termo que eles usam, que é a praxis vital, né? Então, é a vida cotidiana, prática ali, né? De todo dia. E não... principalmente no caso do Champ, não individual, né? Essa roda de bicicleta, ela, antes dele fazer isso, ela teoricamente teria a mesma função e o mesmo significado para todas as pessoas. Sim. Ela é uma roda de bicicleta, é para isso que ela serve, é para isso que ela foi feita. Ele cria um novo significado para discutir as coisas que a gente tem no nosso cotidiano, para a gente prestar atenção neles, de forma não só útil, mas dessa coisa de utilitária mesmo, mas estética, de, sabe, de poética. E no caso dele, como ele tem, assim, um perfil muito racional nas obras dele, assim. E no caso dele, tem até esse esforço de escolher um objeto com o qual ele não tem nenhuma relação afetiva, inclusive nenhuma relação, assim, de beleza mesmo, de gostar daquele objeto por algum motivo. Inclusive, ele fala diversas vezes que ele evita isso. Então, ele escolhe o objeto mais corriqueiro possível, que menos atrai os olhos, né? Ele fala dessa arte não retiniana. Então, uma arte que não apela para a beleza, para essa questão estética que, enfim, acompanha a história da arte toda. Ele vai tentar quebrar isso. E aí, mais pra frente, outros artistas vão colocar essa questão afetiva, né? Então, da memória, das próprias experiências pessoais e tal. Se colocar cada vez mais dentro do trabalho que eu acho que faz parte dessa questão da arte-vida. Que é paralelo a isso, paralelo. Cada vez mais. Eles coexistem, de certa forma. Sim, assim. que o Duchamp foi um início ali para colocar mesmo a discussão, eu acho, que até então não tinha muito claramente. Acho que as vanguardas já colocavam de alguma forma, mas era uma coisa ainda meio nebulosa, assim, né? Tinha uma questão de construção poética ainda que acabava não sendo tão claro. E ele é como uma faca, assim, né? Ele vai direto ao ponto de uma forma muito... cirúrgica. Muito concisa. Cirúrgica, assim, mas é isso mesmo, assim. Ele vai direto àquela questão e de uma forma, assim, que não tem distrações, sabe? Não tem firulas. É isso e pronto, acabou. Então, quando ele apresenta a fonte, é um choque justamente por isso. Não tem nenhuma distração visual. É aquele objeto e pronto, acabou. Tem o título, né? A fonte Não tem o título, mas ele não tá na obra. Tem a assinatura dele, que também é uma questão que é amplamente discutida, assim, né? Que não é a assinatura dele, Marcel Duchamp, mas ele cria um artista, né? Um nome, porque ele também tem tudo a ver com a história da obra, porque ele era um dos jurados do salão onde ele apresentou, então ele não poderia ele mesmo assinar, porque as pessoas conheciam ele, também tinha isso, né? De ser um artista anônimo, um artista que não tinha um nome, né? Na história da arte, como ele já tinha. E tanto que quando descobrem que é dele, tudo muda, né? Então... ele publica depois num jornal um texto falando sobre a obra e acaba se descobrindo que era dele, mas que até então ela não foi aceita no salão, que se propunha a aceitar qualquer coisa, justamente porque ela era tão seca, tão
Sem aura. Sem aura, né? Era um objeto muito, muito cotidiano e produzido em série. E mesmo assim, branco, sabe? De louça, uma coisa sem nenhuma atração visual mesmo. E ele foi rejeitado. Foi considerado vulgar, foi considerado por ser Ultrajante. por ser uma peça de louça de banheiro. Então, ele foi rejeitado e aí, sim, foi talvez o que o Duchamp mais poderia querer que acontecesse, assim, porque isso gerou toda a discussão em volta desse objeto que permanece até hoje. Etc. Agora, Carol, assim, pensando nisso, tipo, a gente falou do Duchamp, eu lembro de ter visto uma obra de arte no MARP, aqui de Ribeirão Preto, há um tempo atrás, eu acho que foi lá, mas era um toca-disco tocando aquela música 90 milhões em ação, pra frente, Brasil, tocando ao contrário. Você lembra que eu te falei de uma pessoa que faz aula comigo e que colocou uma batida de rap no debate do Chomsky Foucault? e do Foucault. É desse cara. É do Cauê. Pode crer. É desse cara. Isso ali loucura. É uma coisa contextual, tá relacionada à nossa vida como sociedade. Sim. Né? Uma puta numa sacada que discute a história, que discute o nosso tempo, que discute posições políticas e organizações... Estratégias políticas, estratégias políticas e beleza. Agora, também existe os artistas que tratam sobre a própria vida no trabalho, que a gente citou já o Leonilson aqui. Uhum. E, por algum motivo, aquilo que é individual, pessoal, sobre o Leonilson, tem um apelo para outras pessoas. Uhum. E as pessoas, de alguma forma, gostam de consumir isso, gostam de consumir esse artista... Principalmente em alguns períodos do século XX, o artista que se acaba ali para poder produzir aquilo. A gente pode falar, sei lá, de Amy Winehouse. Sim. A gente pode falar de... tantas pessoas que falam assim, de Taylor Swift, sabe? Falando dos relacionamentos dela e tal. E a gente consumindo isso, sabe? As pessoas... As pessoas consomem isso porque tem uma coisa de identificação, né? Porque por mais que ela esteja falando... Não vou falar da Amy... Por mais que ela esteja falando, né, de uma decepção amorosa que ela sofreu, uma coisa específica, contando uma história dela, todo mundo já passou por essa decepção amorosa. Sim. Né? E essa questão da intensidade, que é uma das coisas que a gente falou do episódio passado do contemporâneo, né? Então, esse artista que é deslocado porque ele percebe com uma outra intensidade essas questões que são inerentes a todo ser humano, mas às vezes... O artista ele tem uma sensibilidade diferenciada. Então, essas coisas são muito mais intensas e eles acabam... né? Eu acho que, além da identificação, tem uma coisa de realização através desse artista. Então, eu não pude ser alcoólatra e drogada e chorar até morrer, mas eu me realizo através dessa pessoa, né? Que está fazendo isso. Agora, uma pergunta, por exemplo. Ainda... Na Amy Winehouse um pouco mais, eu falei da Taylor Swift, que não tem os nomes ali das pessoas e tal, as pessoas acompanham nos tabloides. Aquilo que... As que músicas delas são muito... Que eu acho que é um estímulo também, né? Tipo, as pessoas querem saber quem é. São muito padronizadas, vamos dizer assim, sabe? Ela segue uma fórmula de pegar as pessoas por esse sentimento. Agora, quando a gente fala de Leonilson, que é uma tela com o nome de uma pessoa específica bordada ali... Que tipo de relação que eu posso ter com aquilo? Eu acho que essa é... eu vejo muito Leonilson... sobre, sabe? Eu vejo muito Leonilson como a relação que a gente faz com diários, assim, né? As obras dele são diários onde... Não sei como é a relação, assim, né? No jeito como você foi criado, por ser homem, também tem talvez outra relação com esses objetos, assim. Mas de gostar de alguém e de não querer escrever no caderno, mas querer escrever alguma coisa. Aí você cria um apelido. Porque o Leonilson faz isso. Ele tem uma série inteira, né, que é dedicada ao matemático. Então, quem é esse matemático? E aí ele faz bordados, né, com números e desenha essa pessoa... A gente não sabe quem é. Assim, se alguém estuda mais a fundo a biografia dele, talvez até saiba. Mas a gente entende esse sentimento de criar códigos, de criar apelidos, de escrever 1000 vezes no caderno essa mesma coisa. Essa é quase que uma obsessão mesmo, né? Mas é uma coisa muito passional ali, que eu acho que as pessoas se identificam nesse nível, assim, de já terem sentido essa paixão por alguém, mesmo que não seja esse nome que está escrito ali.
você já escreveu o nome de alguém também, sabe? Em algum lugar. Então, eu acho que quando a gente vê a obra dele é uma coisa assim que... Emocionante. É muito emocionante. Eu fui numa exposição dele, assim, numa retrospectiva muito grande dele que teve na Estação Pinacoteca, que foi o Adriano Pedrosa, que fez a curadoria, que inclusive conheceu o Leonilson e foi uma pessoa próxima dele. E é uma coisa de identificação tão forte, assim, né? Você vai vendo as obras e tinha uma organização, não cronológica, mas uma organização, assim, por temas. E ele se coloca tanto nas obras, tanto, que no final eu tava exausta. Quando eu cheguei no final, e aí tinha uma organização ainda, assim, do final, era a última obra que ele fez em vida, que era uma instalação, assim. Então, você percebe, você vai passando pelas salas, e você tem a sala de quando, né, que você vê pelas datas, quando ele descobriu o HIV. Então, você vê que isso reflete muito no trabalho dele, em como ele tá angustiado com aquilo, né? E ele escreve... Porque ele escreve muito literalmente, assim... de não poder mais ser amado por ninguém. Porque ele é perigoso, ele se sente dessa forma. Então, vai gerando uma identificação com essa pessoa que tá tão ali impressa. Você sente que você conhece ele. Então, eu acho que também isso é um outro nível de identificação, assim. De você, muitas vezes, ver esse sentimento, reconhecer esse sentimento já tendo vivido e essa sensação de conhecer essa pessoa. Então, você cria uma empatia muito grande por aquela pessoa. Como se estivesse entrando dentro dele de alguma forma, né? E como se fosse uma pessoa próxima de você, entendeu? Ele se abriu completamente para você, né? Na obra dele. Então, você vendo a obra dele, você conhece ele. Você sabe o que ele passou, as pessoas por quem ele se apaixonou, como foi difícil lidar com a homossexualidade. Momentos que ele estava melhor, momentos que ele estava Exatamente. pior. Então, assim, quando você chega no final e você vê a última instalação dele, você pensa, essa pessoa morreu, sabe? Então, é como se você passasse pela vida inteira dele. No final, assim, emocionalmente, eu estava exausta e fisicamente eu estava exausta. Porque eu passei por uma vida inteira, e uma vida inteira de muita intensidade, assim. Curta, mas de muita intensidade. E aí, assim, eu acho que ele é um dos grandes exemplos, assim, da arte contemporânea brasileira, que tem essa questão da arte-vida muito inerente, assim, na obra, muito clara, e que vale muito a pena, assim. Tem um documentário dele no YouTube que chama Sob o Peso dos Meus Amores. Pra quem quiser assistir aí, pesquisar, é lindo. Com certeza a gente já falou dele em outros episódios também, eu tô lembrando aqui de citar. Mas vejam de novo, vejam o documentário, que é sempre muito bonito, assim. E todas as homenagens, as coisas que existem sobre ele, são sempre de muito afeto, assim. Ele era um artista já muito querido, assim, em vida. As pessoas... Ele teve muito sucesso já, muito jovem. Então, era um artista que tinha um diferencial mesmo, assim. Ele conseguiu se destacar numa época em que... de novo, a geração 80 estava explodindo, tinha muitos artistas bons atuando, assim, muita gente nova, e ele muito novo já conseguiu, sabe, se destacar do resto e conseguiu alcançar, mesmo assim, com uma vida muito curta, ele conseguiu se destacar na história da arte. E aí eu fiquei pensando num outro exemplo, assim, de arte-vida aqui um pouco mais extremo, que é a Sophie Calle. Certo. Fale sobre ela, Caroline. Então, eu sou muito fã da Sophie Calle. Eu descobri ela na graduação, numa disciplina, assim, X, estudando um pouco sobre o grupo Fluxos, que a gente já falou num post do Clima, falando da Yoko Ono. Mas a Sophie Calle é uma artista francesa e ela tem essa questão da arte-vida muito forte na obra dela. Justamente porque ela não só fala da vida dela própria, mas ela interfere na vida dos outros, assim. E ela tem trabalhos muito polêmicos, assim. A gente começa a falar, ao mesmo tempo que eu acho genial o que ela faz, é meio aflitivo pensar, assim, que alguém pode fazer isso com qualquer pessoa na rua. Então, tem um trabalho dela em que ela passa a seguir um homem e fotografa ele em diversos locais, assim, diferentes, e entra nos espaços que ele entra. E ela segue ele, acho que durante meses. Se eu não me engano, são 3 ou 4 meses que ela segue ele o tempo todo. Ela escuta ele falando que vai viajar para Veneza, de Paris. Ela vai atrás dele e continua seguindo ele. Então, assim, são muitas fotos de uma pessoa, assim, que, né, aos poucos a gente vai descobrindo quem é e vai memorizando a fisionomia. E ela, sabe, invade mesmo a vida dele, a privacidade dele, sem
nenhum pedido de desculpas, assim. Você sabe de quando que é esse trabalho? Ai, não vou saber. Deve ser o quê? Uns anos 80, 70? Ou é mais Nossa, eu posso recente? procurar. Não, eu não acho que é mais recente, não. Porque isso assim... É mais antigo. Olha como que são, né? A gente escutando ela falar... O que você acabou de contar, de que ela segue uma pessoa, fotografa... Putz, Aham. mas a gente faz isso com tantas pessoas, de seguir cada passo que a pessoa Isso dá. isso é pré-internet, É. assim, com certeza. Mas eu acho que, ó, 60, 70. E que é, assim, ela fica, né, com uma câmerazinha de filme. Aham. Mas também, assim, esse é um dos trabalhos, Você né, falou que- dessa questão de interferir na vida de outras pessoas e tal. E hoje, isso dentro das redes sociais, etc., que você pode mandar uma mensagem para a pessoa que você segue, sendo que ela nunca te viu na vida, ela não sabe quem é você. famoso, qualquer pessoa. Você interfere, às vezes, pô, mexe com ela, né? Às vezes ela pode ter lido 1000 comentários naquele dia, mas às vezes algo que uma pessoa X disse mexe com ela de alguma forma, seja de forma positiva ou de forma negativa. Na maioria das vezes, de forma negativa, né? Esse cara, por exemplo, se ele soubesse que tem uma pessoa seguindo ele em todos os lugares, o que será que ele diria? Não, e como muitas Agora, hoje, pessoas hoje a gente vivem assim, a gente sabendo, gosta né? que a gente Querem seguidores e querem ter essas muito pessoas que doido, são cara. obcecadas, né? Não sei, eu acho que... Você vê o potencial do trabalho dela, assim, porque é uma doideira o que ela tava fazendo, crime, Mas ao mesmo tempo, mas é poético, metafórico, no sentido de que a maioria das relações que a gente tem, principalmente hoje em dia, é um pouco assim, predativa, assim, também, sabe? não, e ela fez isso muito tempo atrás. E é uma coisa assim, ó, tudo bem que parece loucura, mas é um retrato. É um Aham. retrato justamente disso, de como a gente se relaciona com essas figuras que a gente elege. Que a gente elege, seja quem for. Exatamente, a gente elege, seja ele um cantor, De 5 um pessoas que tem numa boy band, você escolhe um pra ser o Escolhe seu um. namorado, e aí as outras pessoas vão ter outros. É isso. E aí aquele cara é o que você E aí vai... você briga por causa dessa pessoa, você, sabe, acaba interferindo muito na sua vida. Então, apesar de parecer loucura, o que ela faz é um retrato. Tem um trabalho que ela fez também em Veneza, que ela conseguiu um emprego de camareira num hotel. E quando ela entra para limpar os quartos, ela fotografa os pertences das pessoas que estão hospedadas, o lixo das pessoas. E aí, assim, claro que ela não conhece essas pessoas, mas aí ela vai criando narrativas e possibilidades de personagens em cima dessas coisas, desses vestígios que as pessoas deixam. Então, acaba sendo uma questão também que a gente faz muito de fetichização das coisas, assim, Comprar dos o objetos guardanapo pessoais. que o Michael Jackson limpou a boca, E que sei tem lá. leilões, assim, Absurdos. absurdos de objetos pessoais, de toalha, sabe? Com suor, de cabelo. Gente, a coisa Cabelo. mais A gente estranha. falou no episódio do NFT que o Beeple mandava um pedaço de cabelo dele, né? Então, tem esse fetiche Sabe? de, sabe, um objeto da pessoa, coisa do lixo da pessoa, lixo da sabe? pessoa. Então, querendo ou não, eu acho esse trabalho incrível, assim, porque ela também tem esse exercício de imaginar quem são essas pessoas e criar personagens e tal. Mas é uma coisa muito estranha de se fazer, de se pensar e que as pessoas fazem. Fazem muito. E agora invertendo, porque a gente, agora falando de uma artista seguindo uma pessoa comum, a gente falou de pessoas que seguem outras. Agora, eu queria colocar também, o Leonilson a gente disse um pouco, mas ele é um cara meio que fora da curva, de falar uma pessoa que tem o próprio trabalho e que quer ser reconhecida pelo próprio trabalho, mas ela só vai conseguir esse reconhecimento a partir do momento em que ela passa a expor a vida dela. Então, ela precisa de... um músico, por exemplo, para ele poder ser escutado, ele tem que fazer alguma coisa na vida pessoal dele que vai conseguir dar essa visibilidade, vamos dizer assim, primeiro para ele como pessoa e depois para o trabalho dele. Para as pessoas saberem quem é essa pessoa e aí depois ver ficarem se interessa ou curiosos não pelo aquilo que ele faz. pelo trabalho. Sim, isso acontece muito hoje em dia. Então, eu acho que hoje em dia talvez mais do que em qualquer outra época, sabe? Eu acho que sim. Acho que é mais do que qualquer outra época. E também, assim, eu acho que existe uma confusão geral entre O que é trabalho essas e o que linhas, é esses limites, vida pessoal. assim.
Tem uma discussão muito polêmica que já, né, a gente já passou por ela várias vezes, que é quando o artista, né, a pessoa do artista faz alguma coisa errada, ou que a gente não concorda, comete algum crime, por exemplo, se a gente passa a excluir a obra desse artista, a não escutar mais, a não consumir mais esse produto que ele oferece, por conta do que ele fez na vida pessoal dele. Essa discussão acaba ressurgindo várias vezes, e aí é essa dúvida, né? Vou deixar de consumir um produto que eu gosto, porque a pessoa que faz esse produto não é legal, mas se a gente for pensar... Desculpa, gente. Se a gente for pensar nos outros produtos que a gente consome, que talvez essa pessoa que está por trás não tenha essa visibilidade toda, por exemplo, se você compra um iPhone... Você concorda com todas as pessoas que vão trabalhar para que esse iPhone chegue em você? Você concorda com tudo que aconteceu com ela? Com quem criou todas as redes sociais que você usa? Então, assim, quando a gente pensa em arte, eu acho que vale a mesma coisa, sabe? Eu acho que é uma escolha... Não vou falar que o que é certo e o que é errado, é uma escolha pessoal. Mas eu acho que vale esse pensamento, assim, de quem são essas pessoas, se você está disposto a consumir esse produto de qualquer forma, porque também tem uma questão assim, a obra de arte, depois que o artista fez, a gente falou isso sobre o Tim Maia, depois que o artista fez essa obra não pertence mais a ele. Essa obra é do mundo. E muitos artistas falam isso. Tem muitos artistas que dizem o contrário, mas eles podem chorar o quanto eles quiserem, exatamente. Entendeu? Mas assim, será que eu vou parar de escutar Tim Maia porque eu conheci a biografia mais detalhada dele, descobri quem ele era, o que ele fazia, não concordo. Então, assim, será que essa obra perde em qualidade depois que eu descubro isso, sabe? Será que ela depende desse artista? Então, tem várias questões, assim, quando a gente pensa em arte e vida, tem muitas questões inerentes, assim, né? que a gente de coisas pode que a gente está pensar. disposto, tanto o artista, as coisas que ele está disposto a realmente abrir, porque muitas vezes, citando esse exemplo também de não ser o trabalho, né, de ser um degrau para que as pessoas cheguem até o trabalho, as coisas que ele está disposto a mostrar, esses contratos que ele tem que assinar, Não, e esses entender pactos também sociais, que as coisas que ele não está disposto, a partir de agora ele é uma figura pública, né? O que significa isso? Você é uma figura pública. Como assim? Não, e eu, assim, pensando num outro podcast que eu participei, e a gente comentou sobre essa questão da responsabilidade dessa figura pública, né? Quando a gente vai falar... A gente citou na época os comediantes e os artistas. Então, eles seriam ali a linha de frente, né? Do testar o que vai ser aceito socialmente e o que não vai. E então eles estão sujeitos, né, a todas as críticas que possam surgir em relação a um trabalho ou não. E aí também, assim, a gente pensar nessa responsabilidade, porque, por exemplo, quando um comediante faz uma afirmação sobre saúde, e aí ele tem que ter responsabilidade sobre o que ele está falando, ou você que tem que ter responsabilidade de saber que ele é um comediante, ele não é confiável para falar de saúde, ele não tem... nenhum tipo de background para eu estar falando sobre isso. Então, assim, voltando para a questão do ser ativo no que você consome, né? Então, de ser crítico, sei lá, uma influencer de maquiagem, de produto dieta. de beleza, de dieta. Ela vai falar alguma coisa sobre política. Você vai escutar, você vai entender, sabe? Você vai ou sobre saúde mesmo, falando pra você ficar confiança. 20 dias sem comer, sei lá. Exatamente. Acontece muito. Esse é o mais comum, eu acho, inclusive. Sabe, você vai colocar a sua saúde na mão de uma pessoa que não tem essa especialidade ou e tal. Ou as suas escolhas que... os seus direitos políticos, vamos dizer assim, né? O seu voto, o seu... Sim. A sua educação pública, a sua saúde pública, tudo isso numa opinião de uma pessoa que... muitas vezes tem algumas coisas por trás acontecendo, muitas vezes aquela pessoa está fazendo isso a partir de um lugar de ignorância mesmo, de não saber o que está falando. Eu ia falar. Às vezes de forma sincera, entendeu? Às vezes ele concorda com aquilo que ele está dizendo, mas às vezes ele não sabe o que E ele tá muitas falando. vezes ele não está fazendo por maldade, assim. Claro que, né? Todo mundo tem que ter responsabilidade em relação ao que fala, independente do quão visível você é. Seja na internet ou ao vivo. Exatamente. Mas eu acho que às vezes a pessoa fala realmente comete erros. Mas é que eu acho que assim, não culpando totalmente, né, quem
segue, quem consome esse tipo de coisa, porque eu acho que existe mesmo uma confusão, justamente porque as pessoas expõem muito da vida e aí você se sente muito próxima dessas pessoas. É como se fosse seu amigo ali. E por causa dessa exposição exagerada e essas nuances do esse é o meu trabalho e essa é a minha vida, essa é a minha opinião pessoal, né? E também da gente, assim, a gente conhece essa pessoa até onde. Exato. Então, assim, essas nuances ficam confusas. A gente, às vezes, acaba se identificando muito com uma pessoa em diversos níveis, não só no trabalho dela, mas em níveis pessoais também. E a gente vai sendo levado a concordar com tudo que ela fala. Não, eu me identifico com ela em 10 questões. Na 11ª, provavelmente eu vou me identificar também. Então, eu nem vou me dar o trabalho de pesquisar sobre isso em outro lugar. Já vou assumir que essa é a minha posição. Isso acontece muito hoje em dia, eu acho, assim, principalmente com essa questão, né, a posição do influencer. Que esse cara faz? Ele só influencia as pessoas em diversos É setores uma da palavra vida. estranha, né? É Porque eu sou um estranho. influenciador. É uma mega responsabilidade ser Cara, influenciador, não é? sabe? Assim, se você for pensar que você influencia as pessoas com tudo que você A fala, consumir, entendeu? As pessoas a pensar, você influencia as pessoas a pensar. É meio e a pensar uma coisa maquiavélico isso, específica, né? entendeu? Não é que você influencia a pessoa a pensar por si própria. Você influencia ela a ter aquele pensamento especificamente que você está colocando quase que dentro da E cabeça a dela. partir de uma intenção de se manter naquela posição. É maquiavélico, é Uhum. uma ótima definição, porque você precisa levar em consideração a manutenção do seu lugar ali. Sim. Manutenção do seu poder. Então, se você fala mal de uma marca que na sua vida pessoal você não concorda, você perde a oportunidade de fazer algum determinados tipos de negócio com aquilo, e aí isso vai influenciar na sua renda financeira, né? Agora, se você topa tudo, isso vai te dar mais seguidores, você vai ter que passar por cima daquilo que você acredita É. para poder chegar no outro fim, que seja uma vida estável, ou seja, que as pessoas escutem a sua música, ou que as pessoas vejam os seus quadros, É, e entendeu? muitas vezes esse preço a ser pago, né, pela visibilidade, pelo estar ali em destaque, é fazer coisas negativas mesmo, sabe? É o que chama mais atenção, é o que as pessoas olham mais, assim. Então, o que eu vou fazer para chamar atenção? Eu vou fazer uma coisa boa, eu vou fazer qualquer coisa que fácil, que vai ser considerado um close errado, vou ser cancelado. E aí, como diz o Jojo Todinho, eu quero dinheiro na minha conta, sabe? Uhum. Então, eu acho que muitas vezes se apela para coisas que realmente, sabe? Ele sabe que vai Que é gerar uma isso. polêmica Esse e é isso. isso é uma decodificação da forma como as pessoas consomem as coisas e você está usando isso a seu favor. Exato. E eu acho que, assim, essa dinâmica, né, de mercado, assim, que a gente vê hoje muito claramente, tem um livro sobre arte contemporânea da Anne Coquelin. É um livro pequenininho, assim, Introdução à Arte Contemporânea. Certo? Como chama? É Anne Coquelin. Não, o nome do livro. Introdução à Arte Contemporânea. Introdução à arte contemporânea, Então, didático. assim, é aquilo ali que você precisa para começar. Uhum. E aí ela vai fazer toda a diferenciação de arte moderna para arte contemporânea e ela vai falar desses sistemas, dessa engrenagem do sistema de arte por trás da arte moderna e como ela se relaciona com o contexto. E quando ela chega na arte contemporânea, ela vai falar justamente dessas questões de estar sempre em destaque, estar sempre produzindo uma coisa que vai te colocar, né, nessa rede de informações que vai girar o tempo todo. Então, ela coloca alguns artistas fazendo isso, né, para se colocar em destaque. Ela usa o exemplo do Andy Warhol, que vai se apropriar de grandes marcas que já têm um trabalho de divulgação muito grande, e aí ele vai assinar o nome dele e vai usar esse sistema para se jogar sempre no alto, né? Sempre Agora, toda vez que uma pessoa vira aquela marca, vai associar automaticamente ele vai de alguma... associar ele. Então, se você se associa à Coca-Cola, por exemplo, você Pô, tá feito na vida, entendeu? E ele desvenda isso muito rápido. E no momento, assim, de transição, de que as pessoas ainda... É, Essa sociedade de consumo, gente, pasmem, nem sempre foi assim as coisas, sabe? Então, é de perceber naquele momento ali... ele conseguiu desvendar esse sistema e usar... Ao mesmo tempo que ele critica, ele usa a favor dele mesmo, assim. Então, ele já tem um movimento muito, muito inteligente em relação a isso, que é o que coloca ele como um dos grandes nomes da arte, da história da arte como um todo e da arte contemporânea. Mas, eu sempre falo da arte contemporânea e aí sempre vai existir uma pessoa, mas Sim, é moderno tudo bem. ainda, mas não é. Não é. Mas, enfim. E aí, outros artistas vão passar a entender isso com ele, né? E vão passar a usar essas ferramentas também. Tem um artista relativamente jovem, eu acho que ele é do Rio de Janeiro,
chama Álvaro Seixas. E ele usa muito essa rede social e esse esquema de memes e de replicar memes e transformar. O próprio mercado de arte, ele cria frases de efeito, assim. E eu já devo ter te mandado algumas coisas dele. Eu sigo ele também. Mas ele consegue usar esse sistema que é esse Instagram, assim, a favor dele mesmo. Então, ele reproduz meme, ele falava sobre o Big Brother, sabe? Ele vai usando. E uma pessoa que eu não posso deixar de citar falando de arte e vida é a ex-Miss Febem. Que eu sou, assim, muito, muito, muito fã. Febem, gente. Essa aí, como que ela fala? Já foi cancelada, já foi... Tá aí. Ela é maravilhosa, assim, a conta dela já foi derrubada várias vezes. E ela tá sempre aí. E ela consegue fazer isso de um jeito muito inteligente, escrachado, assim. Escrachado. Que é... Uma forma que... É como se... muitas vezes é como se fosse aquelas fotos que você manda pra uma pessoa muito próxima de você, você postar todas elas. Que você manda pra sua amiga, que você, que você tá não vai mostrar pra mais ninguém. E Exato. ela vai expondo isso, inclusive ela expõe os relacionamentos dela abertamente, assim. É genial. Pra gente é uma loucura, porque a gente ainda tem esse apego, né, à nossa própria vida. Às vezes é uma ideia de privacidade, pudor, de moralidade. Mas, ao mesmo tempo, é tão maravilhoso ver uma pessoa e uma artista que desce desse salto, né, que nem a gente falou, muita gente ainda trata a arte como uma aura de sacralidade. E uma artista contemporânea que consegue brincar com isso e rir disso, transformando ao mesmo tempo, né? Tipo, ao mesmo tempo que ela faz o mesmo. Ao mesmo tempo que ela critica, ela usa isso a favor dela mesma. E é uma referência muito boa. Cria espaços para ela trabalhar isso de outra forma, porque ela não atua só dentro do Instagram, né? Então, ela faz exposições físicas, ela cria instalações, ela faz performance, ela faz outras coisas. E é a partir desse Instagram, que é, vamos dizer assim, a maior vitrine, ela consegue atingir as pessoas em outras camadas, em outros níveis, tanto de produto quanto de conceito. E ela consegue chegar em pessoas que não necessariamente estão interessadas em arte contemporânea, entendeu? Ela consegue chegar no público em geral. Eu vejo muitos comentários nas fotos dela, assim, não tô entendendo nada, mas eu tô amando, assim. Então, as pessoas às vezes nem sabem que ela é artista, que ela tem um trabalho artístico já, né, assim... conhecido. Reconhecido, eu acho. Reconhecido, pela... Mas seguem ela porque gostam desse conteúdo, assim. Ela consegue trabalhar muito bem essa popularidade que ela alcançou no Instagram, assim, com o público em geral. Eu acho que é incrível, assim. É uma forma de democratizar a arte, assim, que eu acho que eu nunca tinha visto antes. Que ela consegue fazer. Bom mesmo. Mas tem vários outros exemplos, assim, de outros artistas que vão abrindo esses caminhos, assim. Eu acho que a Tracey Emin é uma das artistas que faz isso muito bem, assim, que o trabalho dela é muito voltado para relacionamentos amorosos que ela teve. Então, são muitas frases. Ela faz frases em neon, assim. Muita gente já viu e muita gente já compartilhou trabalhos dela sem saber que era um trabalho de arte contemporânea. A Kardashian tem uma na casa dela, não é? Eu acho que uma das Kardashian tem. Olha, como que eu sei disso? Você me contou. Claro que eu contei. Inclusive, tem um Turrell. Tem um James Turrell. Na casa. Foi então, aí assim, que a gente chegou nesse assunto. Porque também tem isso, né? De como, assim, a gente vê várias vezes celebridades, pessoas que têm muita influência no mundo pop, na indústria da música, gostando de arte contemporânea, comprando arte contemporânea, sabe? Porque tem essa relação com a vida e, sabe? É uma coisa acessível para eles e que eles acabam se aproximando, assim, que é uma coisa que as artes visuais e a música caminharam juntas por um tempo, se separaram e ficaram muito tempo distantes, assim. E hoje existe talvez um movimento de reaproximação. Em âmbitos, né? Ainda eu acho que é bem específico, assim, mas de videoclipe ou de a parte audiovisual, né? Que vai misturando. Só que eu acho também, Carol, que você ia comentar da artista, eu já vou deixar você falar, mas... Beleza. Que eu falei da ideia da Kardashian, pensei no Kavs, que eu sei que o Drake tem algumas estátuas dele, que são artistas que bombaram, o próprio Beeple, que bombaram no Instagram, e aí o trabalho deles passaram a ter uma aceitação, uma relevância de chegar nessas grandes coleções, de fazer parte desse mercado. Sei lá, como que chama que fez o clipe da Billie Eilish, que fez a exposição em Versalhes? O Murakami? O Murakami. E
quando a gente vai ver... Isso é uma coisa relativamente nova, as redes sociais são coisas relativamente novas, e a gente vê esse movimento de artistas mais novos conseguindo se E muitas estabelecer no vezes... mercado e conseguir viver disso a Sim. partir desse esforço. E outros artistas que são grandes sumidades, vamos dizer assim, pela academia e pelas grandes instituições, com 1.000 seguidores, sabe? Com 1.500 seguidores. Total, isso acontece muito. Eu acho que E justamente por ali esse dentro- movimento de sair dessa bolha fechada que as artes visuais acabou virando, né? E chegar por outros lados. Exato. E agora, olha que loucura, porque aquele artista que você viu na Pinacoteca ou no MASP, que tem um Instagram com 1.000 seguidores, se você mandar uma mensagem pra ele, pode ser que ele te responda. Tá ligado? Isso acontece muito. Agora, por aquele outro artista que bomba nas redes, aquilo que era pra aproximar, agora te distanciou. Agora você é mais um. Ele parte da aproximação para chegar numa elite, né? E o outro artista já tem um caminho meio que inverso, assim, porque acaba não tendo tanta visibilidade, porque não participa dessa indústria do entretenimento, né? Que envolve muito a música hoje em dia. E que também eu acho que, assim, acaba tendo essa proximidade entre os dois justamente porque as artes visuais acabam se aproximando desse mundo pop, dessa cultura pop que está em voga. E aí esses artistas que estão lá acabam absorvendo isso de alguma forma, gostam, se identificam. Mas eu acho que tem, assim, isso tem uma raiz muito específica, assim, lá atrás, que eu acho que é legal. Eu acho que é legal as pessoas descobrirem, porque muitos desses artistas que ganham essa extrema visibilidade, eu acho que são, assim, sabe, estrelas cadentes, assim. Elas vão surgir, vão ficar por um tempo e depois acaba que, sabe, não Depois tem eles são peneirados de tanta alguma essência, tanta coisa, assim, pra acrescentar na história da arte como um todo, assim. Que eu acho que essa preparação, né, essa coisa do artista que se dedica, que tem isso como uma profissão, uma ideia de vida, assim, não falando especificamente da arte-vida do artista que vai trabalhar com a própria vida, mas que vai dedicar a vida a produzir arte, tem toda uma pesquisa e uma formação ali que vai envolver você conhecer a história da arte, conhecer outros artistas que estão produzindo, que muitas vezes vão contribuir para que o seu trabalho seja mais relevante, assim, ele tenha mais a dizer e tenha uma percepção mais corpo, diferente mais peso, vamos dizer. do que está acontecendo, assim. Agora, tem muito essa questão do entrar na onda do que está acontecendo já, que é o que a gente discutiu no contemporâneo. Quando você entra na onda, você até, né, participa daquele fluxo, mas você ganha sua grana, que é algo que é importante, porque, por exemplo, importante. dentro do sertanejo a gente vê muito isso, né? Nossa, eu ia falar muito disso. De repente, viraliza um meme. Aí aquele meme, de repente, vira uma música. E aquela música viraliza. E aí, depois, acaba. Aí passa pro próximo. Aí ninguém nem sabe o nome da dupla. Não e sabe, muitas mas vezes aquele foi bordão que é o que apareceu em algum meio, ele vai ser usado naquilo. Eu ia falar isso, que a música, principalmente pensando em como a arte acabou se aproximando do cotidiano, da vida, assim, a música é um dos grandes exemplos que a gente pode citar e que todo mundo vai entender perfeitamente, assim, de como a música é uma coisa, assim, que, sei lá, muito tempo atrás era uma coisa erudita, que, inacessível, que era acessível só para a monarquia, e aí ela foi se aproximando, e hoje a gente vê uma música muito transformada em produto, né? Existe uma indústria muito grande que vai produzir música e muita coisa, que às vezes a gente fica perdido, mas é sempre uma fórmula muito específica que vai usar esse meme, que é essa unidade de informação mínima possível. Que tem data de validade. Né? Que ganha muita visibilidade e logo perde, mas se pega essa oportunidade, mas que é uma coisa muito corriqueira. Se você escuta sertanejo, por exemplo, pagode, você fala de coisas muito que você vive no dia a dia. Né? Então, essa aproximação chega a um extremo que talvez é um extremo de não ser relevante de forma nenhuma. Assim, de não acrescentar nenhum tipo de reflexão a mais que você poderia ter com uma obra de arte ou com uma coisa do tipo. Eu estava falando da Tracey Emin porque ela tem uma obra que chama Meu Quarto. E aí é uma cama. E aí ela fica vivendo ali naquela cama um tempo. E aí todos esses vestígios, né? Coisas que ela comeu ali naquele lugar. Sapato, roupa suja.
tudo isso é levado para a galeria. Então, assim, é um extremo da arte-vida, assim, é chegar nesse extremo de se colocar toda a sua intimidade dentro, né, exposto dentro da galeria para as pessoas verem. E isso ela faz um tempo atrás, assim, eu acho que é anos 70 também, que ela vai fazer isso, anos 80, não tenho certeza. Mas que existe esse extremo, mas que ainda assim faz com que a gente reflita sobre algumas coisas, entendeu? Então, toda essa noção de intimidade e de privacidade, de como a gente às vezes se expõe, ou de como esse artista que antes tinha essa posição, né, de gênio, de um status social super elevado, se coloca como ser humano, como uma pessoa comum, como uma pessoa que dorme, que come e que muitas vezes, né, fica triste, tem sentimentos difíceis. Então, assim, eu acho que a gente gera um paralelo ali de como a arte-vida pode ter faces muito diferentes, assim, né, diante do que ela se propõe, assim. Né? Eu acho que, bom, a gente falou bastante também. E se deixar, a gente fica falando, porque a gente vai lembrando de acho que valeu, vários exemplos. Deu bastante exemplos. Eu acho que se a gente parar para pensar, a gente vai pensar em muitos exemplos, assim. Eu acho que quanto mais recente a gente vai chegando, mais os artistas se colocam, assim, né? Eu acho que tem também uma questão de fazer arte como uma forma de sobrevivência mesmo. Assim. Claro, eu vejo uma coisa muitos de artistas terapia, fazendo isso, assim, né? Tipo, de buscar nessa produção uma forma de se manter são em relação às coisas que ele passa, que ele sente. Acaba imprimindo muito da própria vida. E tem o contrário também, aquela obra de arte que consome o artista no sentido de que ele fica adicto, né? Da feitura daquilo, que ele precisa fazer aquilo, senão fica ele vai explodir. Né? É uma coisa obsessiva. A Ueko-sama é um exemplo muito bom disso. Exato. Assim, que ela, às vezes, ela termina uma obra e ela tem que ficar na terapia, internada mesmo, assim, porque ela... Rehab, braba. Ela não consegue lidar com isso. E, assim, eu conheço pessoas, artistas, que é aquela coisa de trabalhar das 9 às 6, né? Uma coisa como se fosse qualquer outro trabalho no mundo. Só que no caso ali, ele está produzindo arte diariamente, de uma forma sistemática, né? É uma abordagem muito diferente, né? Tem essas... Artista eu acho que não gosta de vender de os quadros, arte, né? Tem aquele cara que fica pegado com tudo que faz, não consegue abrir mão, não mostra pra ninguém. A gente fez um post sobre o Tribe Called Quest e eu cito um documentário para vocês assistirem. Eu coloquei o nome lá, agora eu não vou me lembrar. Mas que tem um produtor deles contando que fala que o disco ficou pronto várias vezes, um dos discos em específico, que ele teve que chegar uma hora pro artista e falar assim, me dá ele aqui. Tá pronto, cara. Não tem mais nada que você possa fazer aqui. E se ele deixasse, ele não teria lançado nunca. Mas tem uma história de um artista, eu não vou saber que artista que é, mas de que ele vendeu a obra, né? Tava lá na galeria, né? E ele invadia a galeria de madrugada para retocar a obra, porque ele não conseguia terminar, ele não conseguia se dar, sabe, por vencido naquilo. Então, ele ficava indo lá de madrugada. Imagina essa obsessão. E eu acho que na pintura ou nas artes visuais, nesse objeto, né? Deve ser complicado mesmo. Porque eu acho que existe tem muita obra que você faz que você fala, puta, essa aqui ficou show de bola. E aí você põe ela numa exposição e a pessoa compra. E aí pode ser que você nunca mais veja ela, só por foto. Na música ainda, você pode tocar de novo, sabe? Você toca a sua música, você põe o seu disco pra ouvir. Agora, uma pintura, ela vai embora. Mas é que eu acho que também existem dois tipos de relação, assim. Tem muito artista que produz pra vender mesmo, hoje em dia. Não vê a hora que vende. Tomara, né? Faz principalmente encomenda. E isso não tem demérito nenhum nisso. Ele não tem... não, com certeza não. Eu acho que também tem um retrato de como o mundo as coisas se organizam. Funciona. As pessoas querem consumir as pessoas, arte, sabe, ele tem ciência de que ele tá fazendo um produto ali, que ele vai, né, vender e vai sobreviver daquilo. E tem ainda artistas que têm essa coisa desse apego. E eu acho que quando a gente fala de arte-vida, a gente tem muito isso, assim, né? O artista, ele se derrama ali naquele objeto. Ele pare aquilo, né? Então, assim, eu acho que esse apego é justificável, porque é uma parte de você, é uma parte da sua vida.
Mas, ao mesmo tempo, né, se ele está inserido... E por isso também que tem muitos artistas que eu acho que não se encaixam nesse mercado, que não conseguem sobreviver de arte, porque não conseguem se desapegar dessas obras. E nem então, também, não às conseguem... vezes, fazer concessões em determinadas lidar com coisas. todo esse sistema que é muito maior do que ele, que ou você cede ou você tá fora. Então, também tem, né? Eu acho que existe um trabalho hoje em dia, assim, nas artes visuais. Pelo menos eu, estando dentro da academia e vendo, né, como que as pesquisas estão andando, de tentar tornar esse sistema da arte um pouco mais compreensivo, assim, com o artista, enfim, com todo mundo que participa dele, né? Mas eu acho que de desendurecer um pouco esse sistema, assim, que acaba sendo muito capitalista mesmo, assim, como trata muitas vezes como qualquer outro produto, e não é. O artista tem, justificavelmente, esse apego, e muitas vezes tem questões de não produzir, ou de, sabe... Entrar nos hiatos aí, de não conseguir se adequar ao que é exigido dele. Então, assim, tornar mesmo esse mundo um pouco mais compreensivo com isso. É isso, Caroline? É isso. Falamos. Eu acho que a gente pode voltar nesse assunto, se o pessoal tiver interesse. De ter outras já perceberam insights. que a gente volta nas referências, a gente acaba misturando, porque a ideia... A ideia sempre foi essa, né? A gente senta aqui, conversa como se a gente estivesse conversando só entre a gente. Porque são coisas que a gente já discute, né? Várias vezes a gente fala, a gente conversou sobre isso, a gente citou tal artista. Porque são conversas que a gente tem. Então, se surgir o interesse do pessoal, a gente pode voltar nisso depois e falar mais, e citar outros exemplos, talvez mais organizados. Mas eu acho que é isso, então. Curtam, compartilhem aí. Se vocês não seguem a gente tem, né? A gente tá no Spotify e no YouTube, né? Para que você escute na sua plataforma favorita, sempre como o ClimaCast. Cada um com as suas facilidades, né? Mas... No Instagram, a gente é @clima.art. Isso. E para quem quiser conversar uma coisa mais longa, que talvez não dê para falar no DM, a gente tem deixado o e-mail para vocês aí, que é e-mail do clima@gmail.com. Gil tem o maior orgulho desse e-mail. Eu acho muito bom. E, gente, eu queria, já que estamos aqui, eu vou falar também do Instagram da minha banda, que é @Banda Módulo Lunar, porque a gente tá preparando algumas coisas novas, sei lá, né? É verdade. Não, e a gente tem também que fazer aqui uma publi da Bloco Mídia, né? Bloco Mídia, sem dúvida nenhuma. É a nossa mega parceira, assim, que possibilita que esse podcast exista. Então, Pedro sem a Lucas Bloco, não existiria o ClimaCast. E eles fazem parte da Banda Módulo Lunar também. Vocês podem depois conferir tanto o Instagram da Bloco, quanto o Instagram da banda. Então, acho que é isso. E Beijo a gente a todos. se vê na próxima. Até.